Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, você está no Pense Matemática. Nós estamos voltando a publicar, produzir e fazer uma série de coisas aqui. E eu quero te convidar, se você ainda não conhece, tá vendo que tá escrito ao vivo aqui em algum lugar? É porque era para ter sido ao vivo, mas alguma coisa deu errado na transmissão e era uma ideia tão boa que eu não quis deixar ela passar. O que acontece? Eu sou Orestes, a gente fala sobre matemática nesse YouTube e eu queria lhe convidar para, se você ainda não é inscrito aqui nesse canal, se você chegou aqui agora, a gente tem playlists de vários assuntos, tem exercício resolvido, estamos publicando uma série de ideias, né? Inscreva-se e acompanhe tudo que a gente está fazendo, ative o sininho lá para que você receba as atualizações. Além disso, a gente tem feito aí algumas análises e pensado em diversos temas. Nas próximas semanas, a gente vai completar uma sequência de geometria analítica aqui no site. Toda segunda-feira, às 9 horas, a gente está publicando vídeos de geometria analítica. Quando eu digo a gente sou eu, né? Eu faço as coisas todas aqui e a gente está publicando aí. Eu quero que você veja o seguinte: a gente vai então publicar geometria analítica, por isso eu coloquei nessa aula um exercício de geometria analítica para você acompanhar. E pensando também na atual situação que a gente está vivendo da Covid-19, eu acho que vários vestibulares vão falar de função exponencial, função logarítmica ou ideias associadas a isso. Por isso eu coloquei aqui também o exercício para a gente trabalhar um pouco essa ideia. Eu quero que você dê uma olhada comigo em como é que a gente vai resolver isso e, mais uma vez, eu lhe convido. Você também pode acompanhar esse trabalho lá no Instagram. Lá tem mapa mental, tem super dica, tem aula resumida para você acompanhar. Fique atento, tem live nas últimas semanas acontecendo de temas diversos. O que acontece? Vamos dar uma olhada na primeira questão que a gente tem aqui. E a primeira questão é uma questão da Unicamp de 2019. E essa questão vai nos contar. Peraí, deixa eu pegar isso daqui. Não consigo pegar o negócio. Pera. Deixa eu apagar isso aqui. Peraí. Agora deu. Então, peraí. Deixa eu colocar isso para cá, dar uma olhada. No plano cartesiano, considere uma reta R e essa reta R tem uma equação igual a 2x mais y igual a 1. E os pontos A e B determinados ali. Legal. Encontre, letra A, encontre as coordenadas do ponto de intersecção entre a reta R, que está descrita lá, ok? Entre a reta R, que está descrita lá, e a reta que passa pelos pontos A e B. Vamos lembrar de uma coisa? Se a gente vai falar de uma reta que passa pelos pontos A e B, eu vou chamar essa reta de uma reta S, e aí a gente vai lembrar de uma coisa. Tá nas aulas publicadas já como é que você encontra equação de uma reta quando você tem o quê? Quando você tem dois pontos. Você vai usar o determinante e eu vou começar colocando aqui, ó. Vou usar o método direto para o determinante, onde a gente tem lá. Os valores são, o primeiro ponto, põe assim, ó. 1 e 4, depois 3 e 2, e aí põe um ponto geral que funciona para todo mundo, que é x e y, e não esquece de repetir o primeiro. 1 e 4. Tudo isso vai ser igual ao quê? Tudo isso vai ser igual a zero. Esse determinante só é possível desse jeito por causa do quê? Por causa da por causa da coluna que tem o quê? Que tem números 1. Logo, a diagonal principal vai preservar o sinal. Então dá uma olhada comigo. 1 vezes 2 vai nos dar 2. 3 vezes y vai nos dar 3y. X vezes 4 vai nos dar 4x na diagonal principal. Mantém o sinal. Na diagonal secundária, 3 vezes 4 dá 12, vem para cá. Menos 12. X vezes 2 dá 2x, vem para cá. Menos 2x, 1 vezes y dá y. Vem para cá, menos y, tudo isso igual a zero. Quer dizer que a reta S, dá uma olhada, é igual a menos 2x com 4x vai nos dar 2x. 3y com menos y vai nos dar 2y. E menos 12 com 2 vai nos dar menos 10, tudo isso igual a zero. Você pode dividir essa expressão toda por 2, e aí você vai ficar com x mais y menos 5 igual a zero. Essa é a equação da reta S, que é a reta que passa pelos pontos A e B.
A pergunta letra A, nesse caso, quer saber o seguinte: encontre as coordenadas do ponto de intersecção entre as duas retas. Me responde uma coisa. Se a gente fala de intersecção entre retas, você tem que lembrar que a gente vai dizer o seguinte, olha, uma reta R intersecção com uma reta S vai gerar um sistema. E a solução desse sistema é um ponto, e esse ponto vai ser o quê? Vai ser o ponto de intersecção, ok? Admitindo que elas se interceptem. Se a gente vai levar isso em conta, vamos por aqui, ó. Reta R intersecção com a reta S, então, é igual ao quê? Cadê a reta R? A reta R tá lá, ó, ela é... eu posso isolar o y e dizer que eu tenho y igual a menos 2 vezes x mais 1, e que na reta S eu tenho, isolando o y também, y igual a menos x mais 5. E aí acontece o quê? Você pode resolver esse sistema da forma tradicional, ok? Né? Elimina incógnitas e tal, mas nesse caso, como as duas equações são muito bobinhas, você pode me dizer o seguinte, olha, se eu vou fazer a intersecção dessa ideia, o y de uma tem que ser igual ao y da outra. Então, menos 2x mais 1 tem que ser igual a menos x mais 5. Ou seja, olha o igual lá, ó. 2x negativo vem para cá positivo. 2x menos x que vai nos dar x. E 5 positivo vai para lá, negativo. 1 menos 5 vai nos dar menos 4. Se menos 4 é igual a x, então x é igual a menos 4. Agora, me responda uma coisa. Esse x é o x da intersecção. Quem é o y da intersecção? Você pode usar a primeira ou a segunda expressão. Eu vou usar a segunda e vou dizer o seguinte, menos o menos 4 mais 5, ou seja, o y da intersecção é 4 mais 5, que vai nos dar exatamente o quê? 9. Quer dizer que a intersecção, nesse caso, é igual a menos 4 para x e 9 para y. Esse é o ponto de intersecção entre a reta R e a reta o quê? E a reta S. E aí eu quero que você dê uma olhada também na letra B, e a letra B vai nos contar o seguinte, olha só. Determine a equação da circunferência na qual um dos diâmetros é o segmento AB. Então dá uma olhada comigo. Imagina que a gente tem aqui, ó, uma circunferência, ou algo muito parecido com uma circunferência, e eu quero que você observe o seguinte, ó. Se a gente traçar este segmento, eu vou te dizer que isso é um ponto A, vou te dizer que isso é um ponto B, e o centro está colocado ali. E a partir desse momento, me diga, quem é o centro? O centro é o ponto médio do segmento AB. Então, olha comigo, x do centro é igual ao quê? Como calcula ponto médio? Somam-se os valores de x, 1 mais 13 e divide por 2, dá 4 sobre 2, que vai dar x do centro igual a 2, e o y do centro, somam-se os valores do y, 4 mais 2, e divide por 2, vai dar 6 sobre 2, que dá 3. Quer dizer, então, que o centro tem coordenadas 2 e 3. Agora, falta o que para encontrar a equação da circunferência? Falta o raio. E você não pode esquecer que raio é o segmento que sai do centro e vai até uma extremidade qualquer. Então, o raio, nesse caso, ele pode ser definido como a distância do ponto C ao ponto B. Professor, mas também poderia ser a distância do ponto C ao ponto A? Também poderia ser metade da distância do ponto A ao ponto B? Claro que sim. Você vai pegar e vai me dizer o seguinte, vai me dizer que raio é a raiz quadrada de... Como é que calcula a distância entre dois pontos? X de um menos x do outro, tudo isso ao quadrado, mais y de um menos y do outro ao quadrado, olha comigo. 2 menos 3, que vai nos dar menos 1 ao quadrado, mais 3 menos 2, que vai nos dar 1 ao quadrado. Professor, eu não lembro dessas fórmulas, então não tem saída. Você tem que rever a aula de circunferência vai vir daqui a alguns dias, você tem que rever as aulas anteriores para entender ponto médio, distância entre pontos, geometria analítica é um assunto extremamente sequencial. Quer aprender tudo isso? Se inscreve aqui no canal, acompanha lá no Instagram, você vai ver várias relações aqui, ok? Agora, quer dizer então que o raio, nesse caso,
é 1 ao quadrado, menos 1 ao quadrado dá 1 mais 1, o raio é igual a raiz de 2. Sabendo disso, me diz como é que a gente define uma equação de circunferência na geometria analítica. Olha só, equação de circunferência é x menos x do centro ao quadrado mais y menos y do centro ao quadrado, tudo isso igual a raio quadrado. Poderia ficar aqui, ó, x menos o x do centro, ó, centro. X menos x do centro, 2, tudo isso ao quadrado, mais y menos o y do centro, 3, tudo isso ao quadrado, igual o raio, que é raiz de 2 elevado ao quadrado, que vai nos dar 2. Dá para deixar na forma reduzida ou dá para desenvolver. Desenvolvendo essa expressão, eu tenho x ao quadrado menos 4x mais 4, quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, tudo isso mais y ao quadrado, menos 6 que multiplica y mais 9, produto notável, tudo isso, olha, menos 2 igual a 0. A forma organizada de uma equação de circunferência fica assim, ó, número que multiplica x quadrado, mais número que multiplica y quadrado, número que multiplica x, número que multiplica y e termo independente. 13 menos 2, que vai nos dar 11, tudo isso igual a 0. Então, a equação da circunferência poderia ficar na forma reduzida ou na forma geral. Como se trata de uma equação discursiva, de uma questão discursiva, eu optaria pela forma geral, a não ser que ele especificasse aqui, ele não fez, ok? Legal? Isso é uma questão da Unicamp, falando de geometria analítica, e a gente tem toda a geometria analítica sendo postada aqui. Já tem 11 aulas no ar, segunda-feira vai ter 12 aulas falando de geometria analítica, ok? Agora, eu quero que você dê uma olhada comigo, deixa eu limpar isso daqui, eu quero que você dê uma olhada comigo num outro tema. E este outro tema é um tema aí que com a Covid-19, com os eventos de expansão de vírus, esse tipo de coisa, que crescem em função exponencial ou logarítmica, dependendo da abordagem, a gente vai encontrar muitos exercícios como isso. Eu peguei aqui um exercício da Universidade de São Francisco de 2018 que diz assim, ó, em um experimento, o número de bactérias presentes na cultura A e B no instante t em horas é dado respectivamente por A em função de t é igual a 10 que multiplica 2 elevado a t menos 1 mais 238. E B em função de t é igual a 2 elevado a t mais 2 mais 750. De acordo com essas informações, qual é o tempo decorrido desde o início desse experimento necessário para que o número de bactérias presentes na cultura A seja igual ao número de bactérias presentes na cultura B. Ou seja, eu quero saber quando é, olha só, quando é que A em função de T será igual a B em função de T. Então eu vou ter que igualar essas duas ideias aqui. Quem é A em função de T? Olha, A é 10 que multiplica 2 elevado a T menos 1 mais 238 igual a B em função de t, que é 2 elevado a t mais 2 mais 750. Eu já quero chamar sua atenção para um detalhe, uma observação importante aqui, que é o seguinte, regras básicas. Se eu tiver a elevado a m mais n, se eu tenho uma soma de expoentes, é porque eu tinha uma multiplicação de potências de mesma base. Pela mesma linha de abordagem, se eu tenho a elevado a m menos n, é porque eu tinha uma divisão de potências de mesma base, que é o que a gente está vendo aqui. Então essas são as duas hipóteses que a gente vai ter lá. Agora, dá uma olhada comigo. Sabendo disso, a gente pode então admitir o quê? Eu tenho, olha lá, 10 que multiplica 2 elevado a t menos 1. Quer dizer que eu tinha 2 elevado a t dividido por 2 elevado a 1, tudo isso mais 238, igual a 2 elevado a t mais 2, quer dizer que eu tenho 2 elevado a t, que multiplica 2 elevado a 2, mais o 750.
eu queria chamar sua atenção para um fator muito importante aqui, que é o seguinte: eu não consigo resolver 2 elevado a t, porque a ordem das operações é o quê? Primeiro, potência e raiz, depois multiplicação e divisão, para só no final subtração e adição. Como eu não sei o valor de t, eu não consigo quebrar 2 na t. O que eu vou poder fazer é o seguinte, olha comigo aqui, eu vou te dizer que a gente tem lá, ó, pensa só, 10 multiplicando e 2 dividindo vai dar 5. Então eu vou ficar com, veja comigo, vou ficar com 5 vezes 2 elevado a t. E deixa eu te perguntar uma coisa, quanto vale 2 elevado a 2 aqui, ó? 2 elevado a 2 é 4 que multiplica 2 na t. Então vai para lá negativo, menos 4 vezes o 2 na t. Tudo isso acaba igual, olha comigo, tudo isso acaba igual a 750 menos 238, que vai nos dar 512. Agora, olha uma coisa comigo. Se eu escrevo para você 5x menos 4x, qual é a resposta disso? É x. Se eu escrevo para você 5 quadrados menos 4 quadrados, qual é a resposta disso? 1 quadrado só. Nesse caso, olha comigo, deixa eu usar aqui um verde gritante. Deixa eu pôr aqui para você, ó. Não, verde aí vai confundir a sua vida, né? Pera, deixa eu usar outra cor. Se eu usar um azul. Você tem ou não tem aqui 2 elevado a t, que é essa bolinha azul? Você tem ou não tem 2 elevado a t, que é a bolinha azul? Tem. Me diz uma coisa. 5 bolinhas menos 4 bolinhas dá uma bolinha só. Só que a bolinha, na verdade, pessoal, é 2 na t igual a 512. Ou seja, 2 elevado a t é igual a 512, que é 2 elevado a nona. Logo, base 2 de um lado e base 2 do outro a gente pode simplificar. O tempo em horas, nesse caso, é igual a 9 horas para que o número de bactérias de uma das culturas seja igual ao número de bactérias da outra. Tem matemática básica, tem conceitos elementares e é um tema com grandes chances nos próximos vestibulares, além de ser um tema que sempre aparece no Enem. Né? Não dá para deixar isso de lado, porque sempre aparece no Enem. Além disso, se você ainda não é inscrito nesse canal, gostou dessa aula, inscreva-se, compartilhe com os amigos, é importante para o meu trabalho, ajuda a divulgar, as pessoas se inscrevem no canal, mais gente vê o canal e assim a gente cresce aí e atinge mais pessoas, ok? Meus caros, grande abraço, nos encontramos na próxima aula. Me diz aí, põe nos comentários de onde você é, gostou dessas questões? O que você acha? Mantém o Enem? Não mantém o Enem? Eu acho que a gente tem que trocar a data do Enem. Me conta aqui nos comentários. Até mais, tchau, tchau.